Que manhã abençoada! E nós temos mais bênçãos ainda de Deus para você. Nós convidamos o nosso evangelista da Associação Rio de Janeiro, pastor Patrick Marlon. Que bênção, pastor, tê-lo conosco. Que o Senhor continue usando poderosamente a sua vida, você como mensageiro nesta manhã. Que Deus coloque em seus lábios a mensagem que tanto necessitamos para sairmos daqui em mais um dia de poder, determinados para cumprir a nossa missão. Bom dia, pastor, tudo bem com você? Pastor, desculpe interrompê-lo, o seu áudio, Bom ok? dia, Adjane. Bom dia, pastor Custódio. Bom dia a todos. Adjane, eu percebi que a Serra está em peso aqui conectado conosco, viu? Eu sei que lá é um Glória. lugar bem frio. Estive lá ontem, eu e o pastor Bruno, mas é um local muito abençoado. Deus seja louvado. Percebo aqui também muita gente de Caxias. O pastor Custódio falou da irmã Nena. A irmã Nena não é de Santa Cruz da Serra, ela vai te bater com o cajado dela, viu, Custódio? É de Santo Antônio de Xerém. Muito bom, pastor. É maravilhoso saber que os nossos irmãos estão conectados, que a Serra está aqui em peso. Obrigada porque você aceitou o nosso convite. Que Deus continue te usando poderosamente. Estaremos em oração aqui por você e por nossos amigos que estarão assistindo esta programação. Amém. Obrigado, viu, Adjane, pelo carinho. Amigos, eu quero convidar você nesta manhã a abrir a palavra de Deus comigo, como diz o pastor Custódio, o livro santo, Evangelho de São Marcos, capítulo 11. Vamos trabalhar aí com o verso 12 adiante. Evangelho de São Marcos, capítulo 11, a partir do verso 12. Eu confesso a você que eu sou apaixonado por detalhes, principalmente detalhes fornecidos pela palavra de Deus. Interessante que quando nós olhamos para os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, encontramos um total de 35 milagres realizados por Cristo Jesus. Destes 35 milagres realizados por Cristo, talvez você pense, mas pastor, tem muito mais, é verdade. Só que o Evangelho de João termina dizendo o seguinte: olha, nem todos foram registrados, mas o que temos são suficientes para mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Então, nos evangelhos, temos apenas o registro de 35 milagres. Desses 35 milagres, 25 deles foram realizados na Galileia. Então, não é difícil entender que grande parte do ministério de Cristo foi desenvolvido na Galileia. Desses 25 milagres realizados na Galileia, eles foram divididos aí, você conhece bem a história, milagres de cura, milagres de ressurreição, milagres de pessoas que estavam possessas e foram libertas, e milagres que envolvem alguma coisa da natureza. Agora, quando eu olho para o capítulo 11, encontramos um milagre que muitos estudiosos da Bíblia têm dificuldades em entender. E por ter dificuldades, eles questionam a veracidade deste milagre. Amigos, a primeira regra, Paulo é muito claro em dizer que toda a palavra de Deus é inspirada por ele. Pedro diz que nada foi escrito por vontade humana. Então, se está na Bíblia, pode ter toda a certeza. Existiu, aconteceu. Amém? Você crê nisso? Que isso é de extrema importância. Quando eu olho para o capítulo 11, nós temos a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. Ele entrou num dia de domingo, ele passa o dia no templo, no fim do dia ele se dirige para Betânia. Betânia morava Marta, Maria e Lázaro. Cristo tinha uma amizade muito íntima com essa família, e você conhece bem o contexto da família de Lázaro, a ressurreição de Lázaro. Então ele gostava, quando ele estava em viagem, de pousar ou de descansar na casa de Lázaro, seu amigo íntimo. Mas o verso 12 diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, no dia seguinte, ou seja, na segunda-feira, bem de manhã, Cristo sai de Betânia, se dirigindo para Jerusalém. Entre Betânia e Jerusalém havia um caminho que passava por um local chamado de Betfagé.
Toda vez que você encontrar a palavra Bet na Bíblia, Bet é a palavra hebraica para casa. Fagé é a palavra hebraica para figo. Então, Cristo estava num local onde havia várias figueiras, ou seja, onde plantava-se figo, ok? A figueira. E ele passa por aquele local. Então, vamos ler então a partir do verso 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Interessante que é a segunda vez que encontramos nos evangelhos o texto dizendo que Cristo teve fome. Sabe o que me chama a atenção? Apenas Marcos e Mateus relata que Cristo teve fome. Sabe por que os dois evangelistas fizeram questão de mostrar isto? Mostrando que quando Cristo veio a essa terra, ele veio de fato como homem, sujeito às mesmas dificuldades que eu e você temos. Paulo chega a dizer em Hebreus que ele foi tentado assim como eu e você somos tentados e provados. Cristo teve fome, cansaço, Cristo dormiu, Cristo chorou, sentiu sozinho, teve depressão. Você conhece o contexto do Getsemane. Então, eles fizeram questão de apresentar e mostrar a humanidade de Jesus Cristo. Então, ele é bem claro dizer que ele teve fome. Esse milagre também, que é difícil de ser compreendido, ele é registrado apenas por Mateus, no capítulo 21, e por Marcos. Quando Mateus conta a história da figueira, Mateus não deu muita importância à figueira. Marcos fez questão, porque tem uma aplicação para mim e para você nesta manhã. Então, eu quero ler novamente. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Por que é um milagre difícil de ser compreendido? Porque é a primeira vez que, ao invés de dar a vida, Cristo tira a vida. Ao invés de abençoar, ele amaldiçoa. Então, quando nós olhamos para esse texto, ele é incompatível ao ministério de Cristo, aos nossos olhos, né? É por isso que muitos eruditos dizem: como pode? Como pode aquele que tem o poder da vida tirar a vida? Aquele que tem poder de abençoar, ele amaldiçoa. Então, alguns não conseguem entender qual é o contexto da figueira sem fruto. Alguns chegam a dizer o seguinte: olha, possivelmente, essa história foi inventada por alguém e Marcos então registrou. Isso é impossível. Lembra que eu disse que toda a Bíblia é inspirada e o Evangelho de Marcos é no olhar de Pedro, porque foi Pedro que narrou para o evangelista Marcos que ele não era um dos 12. Marcos não era um dos 12, ok? Foi Pedro que contou para ele toda a história. E Pedro participou bem de perto durante 3 anos e meio do ministério de Cristo. Esse texto aqui, ele é verídico, ok? Agora, o que Cristo estava ensinando, o que ele queria ensinar para os discípulos naquela época, que tem a ver comigo e com você? Você tem uma interrupção agora, o verso 13, o verso 15 adiante. Jesus ele entra no templo, ele purifica o templo. Então pegue comigo. Ele faz a entrada triunfal no domingo. Na segunda-feira de manhã, ele amaldiçoou a figueira, ok? Ele passa o dia todo no templo, ele purifica o templo. Agora ele volta para Betânia, para a casa de Lázaro, Marta e Maria. Agora, verso 20. E passando eles pela manhã, terça-feira, ok? Agora, na terça-feira de manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Outro detalhe interessante:
É a primeira vez que Marcos fala de oração e a última. É a primeira vez que Marcos vai falar da lição a respeito da oração. E é a única vez no Evangelho de Marcos que Deus é apresentado como Pai. É dentro do contexto da figueira. Agora, o que tem a ver aqui? Preste bem atenção. Na terça-feira de manhã, eles passaram por Betfagé novamente. E Pedro, sempre é o primeiro a falar, né? Ele bateu os olhos na figueira e ele disse: Senhor, olha aquela árvore que o Senhor amaldiçoou ontem, ela morreu, ela secou desde a raiz. Aí Cristo não parou para contar nada a respeito daquele milagre. Ele disse assim: olha, Pedro, se vocês tiverem fé, orar e perdoar, grandes coisas vocês poderão fazer. Mas espera aí, o que tem a ver um contexto de uma figueira amaldiçoada com fé, oração e perdão? Amigos, 3 ingredientes de extrema importância para a nossa caminhada nesta terra, a nossa caminhada de fé. Fé, oração e perdão. 3 ingredientes de extrema importância. Mas, pastor, o que tem a ver a figueira sem fruto, a figueira amaldiçoada com fé, oração e perdão? O contexto da figueira sem fruto, porque ela parecia que tinha fruto. Se você conhece uma figueira, ela tem uma característica diferente. Nasce primeiro o fruto e depois as folhas. Quando Cristo ele entra em Betfagé e ele vê uma árvore com folhas, automaticamente ele imaginou que havia frutos nela. Quando ele chega, ele percebe que era uma aparência enganosa. Este é o contexto. Cristo estava condenando a hipocrisia, pregar uma coisa e viver outra. Cristo estava condenando a aparência enganosa, quando demonstramos que somos cristãos unicamente na fala e não no ato, não na ação. Sabe, amigos, nós podemos ser a única Bíblia que as pessoas estão lendo fora da igreja. O nosso testemunho, ele fala mais alto do que qualquer sermão pregado em qualquer púlpito de igreja. O nosso testemunho. O maior problema aqui era a aparência enganosa. Mas por que Cristo então falou de 3 coisas? Que é justamente isso que vai nos definir como cristãos, como não vivendo uma aparência enganosa, mas sendo uma árvore frutífera. Que o problema aqui é uma árvore que não produz frutos. Lembra de João capítulo 15? Cristo disse: toda árvore que não produzir frutos, o meu Pai arranca e a joga no fogo. Precisamos ser cristãos frutíferos. Esse é o contexto. Então, quando Cristo falou de fé, oração e perdão, Cristo estava falando de 3 coisas que muitas vezes têm nos impossibilitado de receber, ok? O batismo do Espírito Santo e de nos tornarmos uma árvore frutífera. Como assim? Olha só, muitas vezes não temos tido uma vida de oração. A oração, a Bíblia é muito clara em dizer: orai sem cessar. Eu não preciso estar com os joelhos dobrados a todos os momentos para orar. Ellen White diz: tenha o hábito de orar em todos os momentos, quer assentado, quer deitado, quer andando, quer conversando. Tenha momentos íntimos com Deus em oração. Então, quando eu olho para o texto aqui, e a primeira coisa que Cristo disse: fé. Amigos, é impossível ter fé sem uma vida de oração. E é impossível uma vida de oração se não termos fé. Muitas vezes nós oramos com o olho aberto e outro fechado, né? Crendo e desacreditando ao mesmo tempo. Lembra, o problema aqui é uma árvore que não pode produzir frutos. Cristo falou da fé. Cristo falou da oração. Mas ele falou também aqui de um monte que tem impossibilitado muitas vezes as coisas acontecerem na nossa vida. Talvez esse monte aqui, você sabe muito bem que ele não é literal, porque nem o próprio Cristo orou e o monte saiu de um lugar e foi para outro local. Você percebe que aqui é uma linguagem simbólica. Quando olhamos para o Antigo Testamento, muitas vezes os montes são prefigurados aqui como problemas, como dificuldades, coisas que muitas vezes está tapando a nossa visão do céu,
Lembra do Salmo 121? Elevo meus olhos para cima do monte, de onde virá o meu socorro? Amigo, o monte aqui não tem a ver com o monte literal. Monte aqui tem a ver com problemas e com dificuldades que muitas vezes têm minado a nossa fé, impossibilitado de termos uma vida de fé e de oração. Que monte é esse? Pode ser muitas vezes uma briga familiar que está dificultando você de ter uma comunhão plena com Deus. Pode ser muitas vezes um namoro que está fora dos planos de Deus. Pode ser muitas vezes um trabalho onde você não tem conseguido honrar a Deus. Pode ser muitas vezes a sua desonestidade com Deus. Pode ser muitas vezes a falta de compromisso sua com as coisas de Deus também. Pode ser muitas vezes um problema que eu e você não conseguimos imaginar, mas tem dificultado você na sua caminhada cristã. Mas o texto aqui mostra qual é esse monte. E com certeza é um monte que vai tirar muita gente do céu, porque ele usa aqui o verbo perdoar. É esse monte que tem atrapalhado muitas orações para não chegarem ao céu. É esse monte que tem dificultado muitas vezes eu ser uma pessoa de fé, uma pessoa de oração, porque eu tenho um coração amargurado, porque não consigo perdoar. O ato de não perdoar sou eu tomando veneno, querendo que o meu próximo morra. É isso que significa o ato de não perdoar. E saiba, quando eu não perdoo, a minha oração não chega aos céus. Cristo é muito claro em dizer: se você tem algum problema com seu irmão, vá lá, resolva primeiro e depois devolva a oferta no altar. Você percebe a importância de perdoarmos? O verbo perdoar significa desprender. O verbo perdoar significa me libertar a mim e o próximo. Amigos, precisamos aprender a perdoar. O ato de não perdoar tem impossibilitado muitas orações de não chegar aos céus. Era essa lição que Cristo queria ensinar para os discípulos naquele dia, amaldiçoando uma árvore que tinha aparência enganosa. Ela parecia que tinha fruto, mas não tinha fruto. É isso que Cristo queria ensinar para mim e para você nesta manhã. Amigos, você quer ter uma vida fidedigna aos olhos de Deus? Precisamos ter fé, precisamos orar, mas eu preciso perdoar, porque é perdoando que se adquire o perdão. A oração mais perigosa da Bíblia se chama a oração do Pai Nosso. Olha o que eu digo para Deus: perdoa os meus pecados, como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. Percebe a seriedade dessa oração? Existem pessoas que já disseram assim para mim: pastor, se for para ir para o céu com fulano de tal, muito obrigado. Eu prefiro ir para o inferno, mas não perdoo. São pessoas que são líderes de igreja, são pessoas que estão à frente pregando a palavra de Deus, mas têm um coração duro, aparência enganosa. Eu preguei uma vez numa igreja e eu falei da importância de perdoar. Uma irmã chamada Bianca, ela me permite usar o nome dela, casada com um amigo chamado Danilo, ela disse assim: pastor Patrick, eu não consigo perdoar minha irmã. Eu não consigo perdoar. Minha irmã me machucou muito. A minha irmã de sangue me feriu muito, pastor. Sabe, pastor, eu tenho orado todos os dias porque eu quero ser mãe e Deus não atende a minha oração. Sabe o que eu entendi quando o Senhor falou sobre perdão? Pode ser que a minha oração não está chegando aos céus porque eu não perdoo a minha irmã. Falei, não seria a hora agora, irmã, de perdoá-la? Não seria agora o momento de confessar esse perdão tanto a Deus quanto a sua irmã? Não seria a hora de quebrar isso agora? E ela pegou o telefone na minha frente, ligou para a irmã e chorou. Confessaram ali os pecados umas às outras, perdoaram-se. Um ano depois eu tive a alegria de voltar lá na igreja do bairro Paulo VI e dedicar a filhinha dela para a honra e glória de Deus. Você percebe que muitas vezes as nossas orações não chegam ao céu porque não temos perdoado. Amigos, que eu e você possamos ser uma árvore que produza fruto. Que eu e você possamos professar a fé cristã com os lábios fechados, apenas através do nosso testemunho. Porque quando eu e você tivermos uma vida de fé, de oração e de perdão, seremos perdoados e seremos um testemunho poderoso usado nas mãos de Deus.
Que Deus abençoe você. Que esse possa ser o desejo do seu coração, para que possamos ter uma linda semana de colheita para a honra e glória de Deus. Lembre-se, uma igreja que tem o coração em Deus é uma igreja que tem o coração na missão. Uma igreja que sabe o poder da fé, da oração e do perdão é uma igreja que fará diferença na comunidade onde ela está inserida. Pergunto para você nesta manhã, é seu desejo falar, Senhor, é duro, é difícil perdoar. O pastor Patrick não sabe o que fulano e ciclano fez comigo, mas a Bíblia diz, lá em Filipenses capítulo 2, verso 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que este possa ser o nosso sentimento. Porque quando ele estava na cruz, todos zombavam, todos acusavam. Mas sabe qual foi a fala de Cristo? Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. De sorte que haja em mim, que haja em você, o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Amém? Você tem esse desejo nesta manhã? Feche os seus olhos e ore comigo então. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por meditarmos na tua palavra. Obrigado por entendermos que não basta apenas orar e ter fé, mas precisamos perdoar assim como o Senhor nos perdoou. Dai-nos força, conceda a cada um de nós o mesmo sentimento que há em teu coração, pois te pedimos no doce nome de Jesus. Amém.